6º Congresso Espírita de Goiás, apresenta o espetáculo musical O Voo de uma Alma. O Voo de uma Alma é o resultado de um trabalho integrado construído por várias mãos, unidas no mesmo ideal de amor e arte. São artistas goianos de diferentes casas espíritas, atores, bailarinos, instrumentistas, cantores, coristas e grande equipe técnica, todos voltados para essa realização de muita sensibilidade que vai encantar a todos. Nós queremos convidar a nossa querida amiga Eulália Bueno para sua participação nessa noite, que falará sobre Ivone do Amaral Pereira. Queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo, esta é uma noite ímpar dentro da programação deste congresso, que após o depoimento da doutora Adriana Mello, dá a vocês a percepção de que o nosso trabalho, de todos nós, não importa se do lado de cá, se atrás das cortinas ou aí, é muito mais amplo do que estar presente durante o percurso do Carnaval. Compete a nós colocar em ação o amor, praticar a caridade para com os outros, ou não seremos dignos de ser chamados cristãos. Nós vimos aqui com muita gratidão a Dona Ivone do Amaral Pereira. Algo dentro de nós nos fala que ela não é apenas o exemplo de dignidade que nos legou em toda a sua trajetória de 84 anos de vida. Particularmente, ela é alguém que nos deu a mão quando nos recolhíamos, como bem está colocado no capítulo 1 do livro Memórias de um Suicida, Os Réprobos, aquele vale de dor e de lágrimas, onde não há luz, onde não existem flores, onde não se enxergam sorrisos, onde as almas não se abraçam. Se formos compará-lo ao vale dos leprosos da época de Jesus, esse vale dos imundos, dos excluídos da sociedade, era um verdadeiro paraíso. Eles podiam ver o sol nascer. Eles podiam abraçar-se, constituir uma família, amar-se, mas no vale dos suicidas, as trevas da alma fazem com que não consigamos enxergar a esperança. Que sejamos tão dignos de Ivone do Amaral Pereira, que a partir deste momento, nós nos transportemos deste local, nos permitamos envolver pela sua simplicidade, pela sua humildade, pela sua fidelidade a Jesus e a Kardec. Nos transportemos ou consigamos replicar aqui a imagem do Centro Espírita de Lavras, onde ela serviu por tanto tempo, onde conviveu com os espíritos benfeitores, onde realizou um trabalho incomparável de receituário homeopático,
onde serviu aos pobres, atendeu aos desesperados, encarnados e desencarnados, que a buscavam fora dos horários normais de funcionamento da casa espírita, altas horas da madrugada, roubando-lhe o sono para que ela acalentasse um coração desesperado, ou que buscava a saída da vida pela porta do suicídio, ou que já o fizera, e encontrava-se retido na dor mais pungente que sequer conseguiremos reproduzir. Ali, segundo ela mesma coloca na introdução do livro Memórias de um Suicídio, ela viveu as horas mais alegres da sua existência, as únicas em que sentiu a sua alma envolvida pela alegria, pela felicidade. Porque fora daquela convivência, a vida dela era feita de sacrifício e lágrimas. E é assim que nós nos baixamos e colocamos no chão a prece que Dona Ivone dirigiu à espiritualidade já no fim da sua vida, e que será o momento final de gratidão a ela. Ela que não foi apenas Ivone do Amaral Pereira. Ela que veio nessa vida de imensa dificuldade, de pobreza, mas aprendeu o que nós deveremos ensinar às nossas crianças hoje, a amar Jesus, para ter força de reter-se na existência, quando tudo conspirar para o abandono. Ela foi Lígia, no 40º ano da era cristã, a sedutora bailarina, que fora ofertada de presente ao príncipe Sacarã. Um homem rico, cruel, poderoso, que tinha 15 esposas e nunca havia conhecido o amor. Mas ele apaixonou-se por Lígia. Ele aprendeu a amá-la, porém ela, cultuando o amor eros, entregou-se à traição, à devassidão, e foi envenenada numa das festas da corte, deixando o príncipe Sacarã, envolto pelo desespero, fazendo com que se tornasse ainda mais cruel. O príncipe Sacarã, que voltaria ao proscênio terrestre muitas outras vezes, na vida de Ivone do Amaral Pereira. Posteriormente, em outras personalidades, mas sempre apegada à paixão, à sedução, à devassidão de caráter. Sacarã nada e ninguém mais era do que Charles, o pai amoroso que tanto lhe conduziu à mediunidade, principalmente quando Ivone do Amaral Pereira. Aquele que a conheceu no amor homem-mulher e que, percebendo que a amava profundamente e não conseguia superar a fragilidade daquela alma, rogou à espiritualidade benfeitora que o fizesse retornar sempre que pudesse com ela, mas em outras feições, para sublimar esse amor. Charles foi Carlos Felipe II no século XVI, filho de Carlos Felipe de Bretencourt La Chapelle, pai de 5 filhos, entre eles Ruth Caroline. Carlos Felipe II era Charles, Ruth Caroline,
Ivone do Amaral Pereira. Carlos Felipe, o pai, o doutor Bezerra de Menezes. Que segundo ela, numa entrevista, em 1972, a Jorge Resini, foi quem lhe forjou o caráter tenaz, resistente, para finalmente se confiar a Jesus. Naquela vida, no século XVI, quando luterana, seu irmão Charles, que era teólogo e médico, num momento em que fazia uma preleção, tem a casa invadida por Luiz de Narbonne, o capitão de fé, aparentemente serviçal da rainha Catarina de Médicis, mas que no fundo tinha o ódio da rainha, porque ele era bastardo do rei. E ela temia que lhe tomasse o trono, assim como ao seu filho, que podemos dizer que era um tolo, um pobre de espírito no sentido que entendemos na terra. Luiz de Narbonne, ao cometer tal tragédia, desenvolve então uma sede de vingança, e Ruth Caroline, tomando a identidade da que lhe seria futura cunhada, trama a maior vingança contra ele. O seduz, leva-o a abandonar a vida que ele preparava para a frente de ser religioso. Ele se apaixona por ela, mas ela só traz dentro de si a paixão da vingança. Casa-se com ele, com o intuito de matá-lo para vingar toda a família. Do mundo espiritual, debruçados sobre ela, Carlos Felipe pai, Bezerra de Menezes, Carlos Felipe II, o filho, o espírito Charles, rogam-lhe, inspiram-lhe pelas vias do amor, que ela não chegue a matar aquele homem. Quem era Luiz de Narbonne? Roberto de Canalejas. Ela não consegue matar, e temendo a vingança da rainha com quem se aliara, retorna para suas origens na Alemanha, não sem antes o entregar, enredando a história de que ele era um grande traidor. E ele vai à prisão imunda, onde perece após 3 anos de intenso sofrimento, sem nunca ter acreditado que sua amada lhe armara tamanha cilada. E ela, perseguida pelos espíritos que com ela se afinizavam, acaba enlouquecendo e morrendo. A trajetória dela, repetindo por 2 vezes o suicídio, até chegar a ser Ivone do Amaral Pereira, é literalmente o voo de uma alma. Quando eu coloquei o papel no chão, eu quis remeter todos vocês à pobreza com que ela conviveu, aos desafios sacrificiais desta existência. Era no chão que Ivone do Amaral Pereira, na maioria das vezes em papel manilha, que nós conhecemos como aquele papel que embrulha pão, escreveu Memórias de um Suicida. Copiou muitos livros, porque não tinha dinheiro para adquiri-los, mas gostava de ler. Era de pouca cultura, mas de uma sabedoria sem dimensão. Leu Leon Denis, Camille Flammarion, Allan Kardec. Aos 26 anos, sob a ação de espíritos, entre eles o próprio Leon Denis, Bezerra de Menezes, Charles, mas sob a direção imediata de Camilo Cândido Botelho,
ou Camilo Castelo Branco, ela começa a traçar memórias de um suicida. Note-se que a mediunidade de Ivone não pode ser distinguida como psicográfica. Ela era arrebatada, muitas vezes durante o estado de vigília, em êxtase, desdobrada ao mundo espiritual, ou nos momentos de libertação do sono. Era conduzida aos locais, envolvida pelas vibrações, pelas cenas, pelos tormentos dos personagens. Encharcava-se daquela vivência e depois o seu campo de memória era acionado para que ela transcrevesse com a experiência de quem viveu cada linha de cada livro que ela escreveu. Eu fico pensando, que espírito é esse? Porque ao ler Memórias de um Suicida, só de imaginar o que foi atenuado pela poesia de Leon Denis. Ele fala no prefácio de Memórias de um Suicida que encontrou severos obstáculos, inclusive na cultura intelectual de Ivone Pereira. Mas aquela alma devotada, que sabia, porque Bezerra de Menezes e Charles a advertiram inúmeras vezes, reviverás continuamente teus momentos de fracassos, para que não te esqueça do valor da existência e nunca penses em desistir. E aí a gente fica imaginando ela inúmeras vezes convivendo junto aos suicidas, não apenas nos seus escritos, mas em outras ocasiões em que se dirigia aos domicílios onde o fato acontecera. E ali convivia com a vibração, revia mergulhada os fatos tenebrosos, oferecia a própria alma e a saúde em holocausto para levar-lhes a ponte da esperança e do amor. Ela, que em Recordações da Mediunidade, na atuação de Bezerra de Menezes sobre ela, faz a rememoração de fatos profundamente dolorosos. Submete-se à rigidez da disciplina. Não conhece o termo cansaço. Nunca diz não. Quem é Ivone do Amaral Pereira? O que ela realmente representa para cada um de nós? Quais são as nossas trajetórias, não apenas nesta existência? Porque ela nos legou uma obra que, para vir a lume, esperou por 30 anos. Ela era um espírito como nós, ela é. Eu fico imaginando hoje que trabalho ela realiza no mundo espiritual, com a sua nobreza de caráter. E houve vezes em que teve vontade de queimar os papéis onde escrevera o texto Memórias de um Suicida. Ela chega a olhar uma lareira acesa e tem o ímpeto de atirar. E uma mão resplandecente, um braço longilíneo interpõe-se entre ela e diz: não faças isso. Era o abraço de Bezerra de Menezes. Ela tinha que trazer aquela experiência e muitas mais, porque o nosso século é de fartura e vazio
ao mesmo tempo. Nós mais pedimos e reclamamos do que agradecemos. Quantos de nós se baixaram ao chão para ler um livro espírita? Aliás, nós nos recostamos nos leitos confortáveis e somos abraçados pelo sono, nem sempre de bom tom, nem sempre a serviço da espiritualidade dignificante, nem sempre nos prontificando à entrega ao mundo espiritual benfeitor, para rememorar o comprometimento a que nos deveríamos entregar nessa existência. Bezerra de Menezes, Roberto de Canalejas, o seu grande amor, o Espírito Charles, com certeza, junto com Ivone do Amaral Pereira, estão aqui hoje. Mas não é para nos convencer, não é para nos arrebatar, mas é para que nós, no transcorrer deste congresso, sejamos fartos de amor, sejamos doadores de amor, para acolher com certeza os milhares de espíritos que se achegam aqui neste momento, trazidos pelas luzes do exemplo de Ivone do Amaral Pereira. E diante da nossa gratidão, eu me baixo outra vez para recolher a página que retirei do livro Recordações da Mediunidade, para ler, não ao sabor da minha emoção, mas nas palavras desse Espírito grandioso, tão esquecido pelos espíritas, trocado por romances de pouco ensinamento, que nos legou a fortaleza construída sobre o alicerce da codificação, para que nós tenhamos resistência moral diante dos obstáculos que muitas vezes nos apontam o caminho da tristeza, da depressão e do suicídio. Quando projetos como esses que se apresentam, quando nós vemos ali sentado o nosso irmão Wagner, à frente do Fraternidade Sem Fronteiras, mas que há 3 dias viu seu pai voltar ao mundo espiritual, nós compreendemos que espíritos como Ivone do Amaral Pereira ofereceram-se em holocausto para que nós, sobrevivendo às pequenas tragédias, também alcemos o voo da nossa alma. Obrigada, meu Deus, pela bênção da mediunidade que me concedeste, como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado. A chama imaculada que do alto me mandaste com a revelação dos pontos da tua doutrina, a mim confiados para desenvolver e aplicar. Eu te devolvo no fim da tarefa cumprida, pura e imaculada, como a recebi. Amei-a e respeitei-a sempre. Não a adulterei com ideias pessoais, porque me renovei com ela a fim de servi-la. Não a conspurquei, dela me servindo para incentivo às próprias paixões. Nem negligenciei no seu cultivo para benefício do próximo, porque todos os meus recursos pessoais
utilizei na sua aplicação. Perdoa, no entanto, Senhor, se melhor não pude cumprir o dever sagrado de servi-la, transmitindo aos homens e aos espíritos menos esclarecidos do que eu, o bem que ela própria me concedeu. Todos somos médiuns, em maior ou menor intensidade. Todos nos deixamos arrebatar por tantas sensações que desviam os nossos passos do caminho do comprometimento e da responsabilidade, para seguirmos sem medo a direção do Cristo. Que nesta noite, tomados de assalto pelo bem, sob os raios de luzes que caem do mundo espiritual, neste congresso, que tal qual a doutora Adriana Mello nos disse, faz toda a diferença. Ao olhar cada criança adoentada, tomada por males, não somente como a microcefalia, mas a fome, a exclusão. Começar a aprender a olhar nos olhos dos que seguem conosco no caminho e aprender com Ivone que o próximo nada mais é do que eu mesmo refletido no espelho da vida. A nossa profunda gratidão a Ivone do Amaral Pereira. Que honremos e sejamos dignos de todo o trabalho, de todo o exemplo. E por onde formos, deixemos pequeninas pegadas de esperança. Porque a gratidão a Jesus nunca será capaz de recompensar a dádiva de viver. Muita paz a todos. Elizabeth, oh minha amiga, vamos colocar a sua filhinha Ivone no caixão, pois o doutor já constatou que foi morte súbita. Sufocação. Eu sei, Marlene. Eu vi o atestado. Ela tem apenas 29 dias, Marlene. 29 dias. Então, Beth querida, oh minha amiga,
Pare com essa tortura. Ela já está assim há 6 horas. Veja por si mesma. Olhe. O corpo está rígido, arroxeado. Veja. Olhe para os olhos. Os olhos estão fundos, sem respiração, sem pulso, sem respiração e sem pulso, sem respiração. Eu sei. Sem pulso, sem respiração, sem pulso. Mas eu não acredito. Os olhos estão fundos, fundos, Eu não acredito. fundos, sem respiração, sem pulso, sem respiração, sem respiração. Maria Santíssima, Mãe de Jesus, peço, imploro teu doce clarão. Tu que passaste cruéis aflições, ouve os apelos do meu coração. Maria Santíssima, Mãe de Jesus, peço, imploro teu doce clarão. Tu que passaste cruéis aflições, ouve os apelos do meu coração. Põe em teus braços de mãe, pura candura, frágil, pequena, essa filhinha que Deus me enviou para ser tua serva nas lutas terrenas. Põe em teus braços de mãe carinhosa, pura candura, frágil, pequena, essa filhinha que Deus me enviou para ser tua serva nas lutas terrenas. Essa filhinha que Deus me enviou para ser tua serva nas lutas terrenas. Maria Santíssima, Mãe de Jesus, peço, imploro teu doce clarão. Tu que passaste cruéis aflições, ouve os apelos do meu coração. Maria Santíssima, Mãe de Jesus, peço, imploro teu doce clarão. Tu que passaste cruéis aflições, ouve os apelos do meu coração. Põe em teus braços de mãe, pura candura, frágil, pequena, essa filhinha que Deus me enviou para ser tua serva nas lutas terrenas. Põe em teus braços de mãe carinhosa, pura candura, frágil, pequena, essa filhinha que Deus me enviou para ser tua serva nas lutas terrenas.
essa filhinha que Deus me enviou para ser tua serva nas lutas terrenas. E então, a minha mãezinha Elizabeth orou por quase 1 hora. Então, Bom, se estou aqui conversando com você, porque eu revivi, não é? Naquele momento, ela se abeirou daquele insignificante fardo carnal que ainda se encontrava em catalepsia e tocou carinhosamente suas mãos, repetidas vezes, como se transmitisse energias através de um passe. Naquele momento, um passe. sim, e de repente, um grito de horror, de susto, de medo, surpreendeu a todos os presentes. Como Lázaro. Como Lázaro. Como Lázaro. Dona Ivone. 6 horas. 6 horas. A senhora disse 6 horas. 6 horas, Gerson. Naquele momento, eu tinha que morrer para mim mesma. Eu estava entrando numa encarnação expiatória. Eu precisava, com efeito, morrer para mim mesma, ressuscitando o meu espírito morto pelas leis do passado. E assim eu renunciava simbolicamente à vida terrena e às suas atrações, respeitando, por causa dos erros, as leis divinas, o cumprimento do dever. Ah, Gerson, e por sermos irmãs, acompanhei tudo isso de perto, querido. Sim. E me diga uma coisa. Essa questão da catalepsia aconteceu outra vez na vida dela? Eu preciso compreender bastante isso para que eu possa redigir, que eu possa registrar as memórias da Dona Ivone. Aconteceu alguma outra vez? Sim, aconteceu sim. O próprio fenômeno mediúnico que acontece com a Ivone até os dias de hoje são similares ao que ela acabou de narrar aqui pra gente. Enquanto em espírito, ela se vê acompanhada por seus instrutores espirituais para junto deles socorrer os espíritos sofredores da terra, do espaço. Então, o que você quer dizer é que não é um processo psicográfico com a narrativa dos espíritos, como geralmente acontece, mas pela própria Ivone, desdobrada em espírito, voltando, percebendo, sentindo, como se fosse matéria. Mas é exatamente isso, Gerson. Sob esses influxos vibratórios dos instrutores espirituais, ela assiste a tudo o que acontece nos dramas, nos seus romances, nas suas histórias. Sabe, Gerson, desde infância, Ivone já tinha sua mediunidade mais do que aflorada, né, minha irmã? Com apenas 4 anos de idade, ela já se comunicava com os espíritos desencarnados. 4 anos? Isso, 4 anos. Isso por meio da visão, da audição. E aí o tempo foi passando e todo o seu passado foi sendo revelado. Teve um caso que eu me lembro até hoje, foi tão forte. Eu ainda era criança. Eu tive um desdobramento tão real, mas tão real, que quando eu acordei, eu não sabia o que fazer.
Ivone, minha filha, que semblante jururu, vá brincar com seus amigos, tire os jogos do baú. Mas eu lembro nossa história, você foi meu pai um dia, a saudade e infortúnio que congela e se recria. Eu me lembro como hoje, o meu drama mais recente, me joguei no Rio Tejo, fui levada na corrente. Sim, eu sei, querida filha, implorei pra que ficasse, mas a dor de suas perdas a levou ao desenlace. Seu marido e sua filha faleceram em Portugal, e você, enlouquecida, escolheu a dor fatal. Sinto ainda o sufoco das águas de Lisboa. Só depois arrependi, mas a culpa ainda ecoa. Nossa casa era linda, casarão senhorial, tinha espelhos e tapetes, carruagens no quintal. Dá vontade de voltar, desfazer o desatino, abraçá-lo como antes, papaizinho tão querido. Eu sofri a sua morte, seu bilhete me chocou, ajoelhado ao seu corpo, desespero me tomou. A filha tão amada dos meus braços paternais, ali orei em prantos, entre súplicas morais. Tenho tantos pesadelos, não há tréguas nessa vida. Vivo os dramas do passado, hoje os erros são feridas. Eu relembro a cada instante, nada escapa à minha mente. Meus tormentos suicidas, a memória está latente. Mas na vida tudo passa, joia terna e amorosa. Estarei contigo agora, nesta vida preciosa. Jesus, o nobre amigo da verdade e do amor, será o nosso guia, nosso sol libertador. Escreveremos livros, conteúdos socorristas, redimindo suas faltas pelos gestos altruístas. Como quero esta chance, outra vida nessa veste, reparar as minhas faltas, o perdão do Pai Celeste. Isso mesmo, querida, esqueça a dor do passado, deixe os erros de ontem, sempre estarei do seu lado. Seguirá a boa nova, pra
praticando kardecismo, estudando seus princípios, ensinando sem achismos. O amor é um laço eterno que nos liga pelas vidas, que nos une para sempre na jornada evolutiva. O amor é um laço eterno que nos liga pelas vidas, que nos une para sempre na jornada evolutiva. Dona Ivone, quer dizer então que o espírito Charles foi o pai da senhora numa encarnação anterior? Isso, e eu sempre vi os espíritos desde pequena. Eu não sabia que alguns estavam desencarnados, outros encarnados. Era sempre a mesma coisa. Como foi lidar com isso, Dona Ivone? Como foi lidar com o espírito Charles sendo o pai da senhora em outra encarnação, ao mesmo tempo tendo o seu Manuel como pai encarnado agora? Nossa, Gerson, como eu vi o Charles desde pequena, e eu e ele temos um vínculo muito forte, pois por várias vidas nós viemos próximos, nós nos encontramos. Então, confesso que foi muito difícil para mim. Quando eu era adolescente, eu tive uma conversa com meu pai Manuel sobre esse assunto. Papai, só quero te falar que não consigo entender porque não sinto em você o pai que deveria ser. Não se preocupe, minha filha, Kardec explica na questão 399, lembranças de outra encarnação. Se hoje você vê o Charles, seu pai de vida anterior, não é por vã curiosidade, e sim superior. O Evangelho explica ainda que quando estamos desligados do corpo em sono que liberta, sabemos de nossos passados. Eu te amo mesmo assim, sou um pai que te adora. Espiritismo é a luz, o ideal que nos vigora. O Charles me falou agora que tudo nessa vida tem um sentido claro e justo nas tramas do eterno bem. É o amor do Pai maior nos dando chances incontáveis, nos saltos pra perfeição diante de leis imutáveis. É o amor do Pai maior nos dando chances incontáveis, nos saltos pra perfeição diante de leis imutáveis. Na verdade todos somos irmãos na escola infinita, ajudando uns aos outros, trilhando a escalada bendita.
E as cartas, Dona Ivone? As cartas. As tradicionais cartas que as pessoas pedem. Para consolo dos desencarnados. As pessoas pediam muito para a senhora? Sim, sim, as pessoas pediam, mas ainda mais conhecendo o Chico Xavier, eu nunca me senti confortável fazendo esse tipo de ajuda. Por quê? Ai, eu não tinha essa facilidade, eu me desdobrava, eu recebia histórias, mas tentaram entrar em contato. Não. Teve um caso que eu consegui consolar uma senhora que veio me procurar. Você lembra o nome dela, Mália? É, senhora Oliveira. Isso, a senhora Oliveira veio de Santos. E foi muito curioso esse pedido de ajuda. Naquele dia foi assim que aconteceu. Bom dia. Bom dia. A senhora é a senhora Ivone? Sim, sou eu. Senhora Ivone, por gentileza, a senhora poderia me atender só por um instante? Vamos entrar? Muito obrigada. Então, senhora Ivone, é a nossa esperança receber de suas mãos uma carta de lembrança do nosso filho amado que se encontra do outro lado, pois lá no nosso centro não há médium adequado. Por favor, não se aborreça pela minha imperfeição, pois a dor que nos liberta com certeza achará no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, terão total consulto, ampliando o otimismo. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, abraça os seus lamentos, seus sentimentos nobres. Vamos orar por Carlinhos, pedindo a Jesus, nosso mestre, as forças que tanto precisam, nosso amigo celeste. Quando a humanidade compreender que quando Deus criou o universo foi um ato de amor dos seres e os mundos tão diversos. Quando a humanidade compreender que quando Deus criou o universo foi um ato de amor dos seres e os mundos tão diversos. Consolo sem amor não faz sentido. E Paulo com carinho nos falou. E ainda que eu fale com anjos sem amor, nada sinto, nada sou. Perfeito. Oi, Gerson. Mas o que você pretende fazer de todas essas histórias que a gente está contando para você, meu filho? Pretendo fazer uma obra espírita. Vou registrar as memórias da Dona Ivone. Pois, como diz a sabedoria popular, palavras levam o vento. O que está escrito, o vento não pode levar. Ai, Gerson, eu só fico preocupada, receosa com os meus irmãos espíritas.
Eu tenho receio deles pensarem que eu estou tentando me autopromover através da sua bondade, do seu trabalho. De modo algum, senhora Ivone, nós sabemos perfeitamente o que está acontecendo aqui. É preciso que a gente entenda que a história pode ser registrada na medida em que ela acontece. No caso da senhora, nós já perdemos muita coisa, dona Ivone. Não podemos mais resgatar. Eu, por exemplo, sei que o meu trabalho, o que eu estou fazendo é muito pequeno em relação à seara do Cristo, mas é o que eu posso fazer nesse momento. Seria muito bom se nós tivéssemos mais trabalhadores dedicados a esse trabalho. Irmã, mas seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser, tá bem. E que Ele nos abençoe. Conte para Ele, irmã, como você iniciou a sua jornada psicográfica. Tudo começou aos 12 de idade, escritos que me vinham com facilidade. Eram exercícios próprios da jornada, da médium que seria aos poucos lapidada. Me lembro dessa fase, Chico diz também, que muito jogou fora do que escreveu. Divaldo nos relata algo similar, treinando o desapego do que não é seu. Roberto em outras vidas foi o meu esposo. Muita sintonia construímos tendo essa ligação de vidas atreladas, dramas e tragédias por aqui passadas. Mas como acontecia tanta sinergia? Como conseguia tanta inspiração? Roberto inspirava os meus apontamentos, ditava os seus relatos por afinidade, por termos tido várias existências juntos. Então eu anotava com fidelidade. Você não percebia minha companhia, embora escrevesse com facilidade. Depois evoluiu na psicografia, trazendo algumas obras com ingenuidade. A nossa ligação com você, querida, surgiu da missão de querer sem falta ajudar alguém sem qualquer alarde, sermos instrumentos em cada pauta. Mas foram engavetados por 40 anos. Charles revisou a fim de melhorar, tendo nova forma como habilidade em cada folha que devia lapidar. No amor eu fui moldando, afinando o instrumento, renunciando a minha vida para servir e dar alento. No amor eu fui moldando, afinando o instrumento, renunciando a minha vida para servir e dar alento. No amor eu fui moldando, afinando o instrumento, renunciando a minha vida para servir e dar alento.
estudava Allan Kardec e trazia em cada linha Cristo em minhas preces. Estudava Allan Kardec e trazia em cada linha Cristo em minhas preces. Meu Deus, Gerson, hoje é o segundo domingo do mês e hoje eu não vou contar histórias para você não. Eu vou te fazer outra surpresa. Olha só, a Marina está me esperando lá na evangelização. Nós vamos visitar a Marina. Eu vou te levar como um agradecimento pela sua paciência com essas duas senhoras. Eu não preciso agradecer. Não é você que avalia isso. A Marina está fazendo um trabalho belíssimo com as nossas crianças. E aí, nós vamos lá trocar energia com essas crianças. Vamos, eu vou só trocar de roupa e a gente já vai. Vamos. Olá, criança! Tia Marina! Ai, que delícia essa alegria de vocês, é bom demais. Hoje nós vamos então contar a história, senta aqui, de uma pessoa muito especial. Pois ela vem nos visitar hoje e é muito importante que vocês conheçam um pouquinho sobre ela. Todos prontos? Sim! Bom, ela escreveu diversos livros, alguns lá na sua infância, sob forma de inspiração. Outros foi através de amigos espirituais. O livro dela mais conhecido é Memórias de um Suicida. Vocês sabem o que é um suicida? Diga, Catarina. Suicida é uma pessoa que tira sua própria vida. Isso mesmo. E vocês sabem o que a doutrina espírita diz sobre esse ato? Então, nós vamos no Livro dos Espíritos. Kardec, na questão 944, perguntou para os amigos espirituais: o homem tem o direito de tirar a sua própria vida? E eles respondem que não, somente Deus tem esse direito. Então, crianças, Deus foi quem nos criou. Cabe somente a Ele decidir quando que nós retornaremos para a verdadeira vida. E vocês sabem qual é a nossa verdadeira vida? Espiritual. Ai, que cuti-cuti, isso mesmo. E vocês sabem o que acontece com uma pessoa que deixa de se amar e ela tira sua própria vida? Não. Ai, vamos então na questão do Livro dos Espíritos. Ai, vamos lá. Na pergunta 957, que Kardec faz: quais são as consequências do suicídio? E os espíritos respondem que para cada caso há uma consequência, mas que existe uma consequência que é comum a todos eles. É o desapontamento. Sabem por quê? Por quê? Porque quando os espíritos chegam do lado de lá, eles se dão conta que a vida continua. Nós não podemos destruir a nós mesmos, entendem? Então, quando o espírito chega do lado de lá, ele fica triste, porque ele percebe que não conseguiu sumir do mapa. E o que então nós aprendemos com isso? Que tirar a nossa própria vida não resolve os nossos problemas. Entendem? Então, o espírito chega do lado de lá e ele ainda se sente mais ainda culpado, porque ele feriu uma lei divina. Então me digam, o que vocês acham que esse espírito terá que fazer para reparar este grave erro que ele cometeu? Diga, Catarina. Ele vai ter que renascer de novo. Muito bem, é isso mesmo. Ele terá que nascer de novo e passar novamente pelas mesmas provas que fizeram ele cometer esse ato. Assim se dá a lei de ação e reação. Por exemplo, quando a gente planta uma laranja, o que a gente colhe? Laranja. E uma melancia? Melancia. É isso. E aí nós vamos ter que semear. E durante esse semear,
vai depender muito de como nós estamos, das nossas ações diante disso. E a colheita vai ser obrigatória. Então, nós somos responsáveis pelo nosso destino. E aí eu pergunto então para vocês, o que nós devemos fazer ou sentir para que a gente não busque no suicídio uma solução para os nossos problemas? Amar a nós mesmos. Como? Amar a nós mesmos. Que lindo! O amor é o maior mandamento. Então, lembra como a gente diz? Devemos amar a quem primeiro? Deus. A Deus sobre todas as coisas. E a nós mesmos, para que nós possamos também amar ao próximo. Como diz a nossa canção. Vem comigo. Da sua vida, cuide, dê valor. Cuide de cada gesto, cuide com mais amor. Somos fagulhas pequeninas de Deus, seres criados para evoluir. Faça de tudo, aproveite de vez cada jornada que a vida sorri. E veja o sol brilhar. Veja as luzes no ar. Como é bom sentir Jesus te abraçar. E veja o sol brilhar. Veja as luzes no ar. Como é bom sentir Jesus te abraçar. Vamos mais uma vez de trenzinho? Vem cá, vem comigo, pro outro lado. Cuide da sua vida, cuide, dê valor. Cuide de cada gesto, cuide com mais amor. Sim, a vida é joia mais rara que há. Siga a essência do seu coração. Vá, depressa de graça o que recebeu. Jesus nos ensina a superação. E veja o sol brilhar. Veja as luzes no ar. Como é bom sentir Jesus te abraçar. E veja o sol brilhar. Veja as luzes no ar. Como é bom sentir Jesus te abraçar. Vamos fazer uma rodinha. Então vamos sempre aqui, ó, pra cá. 1, 2, outro lado. Viver é bom. Ai, que linda a nossa canção. Venham cá. Deixa eu mostrar para vocês isso. Pode ficar aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns livros escritos pelas mãos da própria tia Ivone. Mas espera aí.
Vocês querem saber qual que é o apelido que os familiares e os amigos deram a ela? Sim. Tuti. Tuti? Tuti! A gente pode chamar ela de Tia Tuti quando ela chegar? Claro, fiquem super à vontade, tá bom? Como eu ia dizendo, essas aqui foram algumas obras escritas pela tia Ivone. Alguns, como eu disse, sob forma de inspiração quando criança. Outros, através de amigos espirituais, como Charles, por exemplo, que foi o seu pai em outra vida, e o Roberto, que foi o seu esposo. Ela escreveu obras sobre diversos assuntos e eu vou aqui entregar... pode pegar um livro para vocês darem uma olhadinha. Toma, aqui tem um para você também, meu amor. Toma. E eu também vou dar uma olhadinha, porque a gente vai conhecer um pouquinho mais ainda. Oi, bom dia. A tia Ivone chegou! Oi, Marina. Tudo bom? Estávamos ansiosos pela crianças. sua chegada. Oi, que coisas lindas. Que legal. Fala oi. Esse é o tio Gerson. Tia Fala Tuti. oi pra tia Amália. Tia Tuti, qual vai ser a história que você vai contar pra gente hoje? Hoje eu vou contar uma história muito legal para vocês. Vamos nos sentar aqui. Vamos sentar lá. Amália e Gerson, sentem ali. Isso. É a história da fazenda. Vem cá. O dia começa feliz, os bichos, os sapos, as cobras, as aves, as cabras, os porcos, o bosque e a mata, e o velho chafariz. Mas a vaca estava triste e as galinhas disseram: Amiga, me conte o que foi. Brigou com alguém, ralhou com o boi. Antes fosse dona galinha, o meu leite é que não sai. Parece até uma linha, fiozinho que não cai. Dá vontade de ir embora, nunca mais viver aqui. Essa coisa não melhora, dá vontade de fugir. agradeça tudo que se tem, dê de graça, sem querer de volta ao bem. Agradeça tudo que se tem, dê de graça, sem querer de volta ao bem. Na vaca eu estive neste galho, vigiando a fazenda mês a mês, e vi a senhora arrasada em frangalhos, brigando com a mula e o gato siamês. O dono da fazenda gosta muito de você, água fresca, sombra farta, o coxo sempre cheio. Mas a senhora não enxerga e vive a lamentar-se. Tudo é cinza, tudo é mono, tudo é feio. Não concordo eu. Não, senhora vaca. Não insista em negar, lamentou com dor a vaca. Seu martírio, seu azar. Sorri, a vida é tão linda, a natureza é sua amiga, a fazenda não se xinga e se agradece a cada espiga. Tudo bem, meus amiguinhos, vou agora confessar. Uma angústia dói no peito, não é fácil engabelar. Agradeça tudo que se tem, dê de graça, sem querer de volta ao bem. Agradeça tudo que se tem, dê de graça, sem querer de volta ao bem. Se o seu trabalho
graça, sem querer de volta o bem. Agradeça tudo que se tem, dê de graça, sem querer de volta o bem. Então na fazenda tudo melhorou e a mimosa nunca mais chorou. Dava leite aos bodes, cantando ao sol poente. Mais ovos no galinheiro, mais milho no milharal. Cantavam o dia inteiro, era festa no quintal. Mais ovos no galinheiro, mais milho no milharal. Cantavam o dia inteiro, era festa no quintal. Agradeça tudo que se tem, dê de graça, sem querer de volta o bem. Agradeça tudo que se tem, dê de graça, sem querer de volta o bem. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesta casa espírita mais uma vez, que sempre me acolhe com muito carinho. E esta noite eu fui convidada para falar um pouco sobre mediunidade. Eu vou contar para vocês brevemente sobre a minha singela experiência. Na fase inicial, quando recebia toda a história em desdobramento, se me sentisse ligada a um personagem, a vivência era profunda. Eu sabia o que esse personagem sentia, pensava, falaria. No entanto, se não acontecia, eu só passeava entre eles. Observava os cenários que os envolvia, chegando aos detalhes. Os objetos, os trajes envergados, percorria os aposentos, as alas de serviços, e observava também como cuidavam da rouparia, do preparo dos alimentos. Passeava nos pátios e retornava à cena automaticamente. As palavras chegavam até mim em nosso idioma. Não sei explicar esse fenômeno. No entanto, às vezes eu também ouvia na língua original. Fosse alemão, francês, outra língua, eu as compreendia, vertendo-as para o português automaticamente. Vejam, são tantos recursos na pátria espiritual. Ainda não temos aqui nesta vida nada que se compare. Imagine a arte, que como é do lado de lá, se fosse trazida hoje para o lado de cá. Entraríamos num cinema, por exemplo, e de repente
Óperas, cantores, por todos os lados, como se fossem vivos. Balés abrangendo as 3 dimensões do plano físico. Efeitos climáticos, o aroma das flores, a brisa suave por todo espetáculo. No futuro, a arte será não só instrumento de divulgação, mas também suporte para a educação, para a transformação, para a iluminação. Nos fazendo tocar as cordas mais vibráteis, mais vibráteis, mais vibráteis da nossa alma. Por isso, mediunidade, meus amigos, é o amor mais dedicado, é trabalho com o Cristo, é serviço delicado. Venho aqui sem pretensões, com a minha ignorância, reforçar Allan Kardec em cada circunstância. O Cristo é o guia, com fé sem receio, vive com amor, o Evangelho por inteiro. O Cristo é o guia, com fé sem receio, vivendo amor, o Evangelho por inteiro. Não deixe que o seu egoísmo mude de vez o seu bom senso, muito menos que explore esse dom de amor imenso. Vigie a vaidade, o orgulho que ilude. Seja médium simplesmente, instrumento em plenitude. O Cristo é o guia, com fé sem receio, vivendo amor, o Evangelho por inteiro. O Cristo é o guia, com fé sem receio, vivendo amor, o Evangelho por inteiro. Obrigada, muito obrigada.
Eu gostaria agora de pedir licença para quebrar o protocolo da reunião desta noite. Eu pedi ao trabalhador da casa, o senhor Paulo, que cantasse uma melodia de amor para nós. Antes que ele faça, eu gostaria de direcionar essa música de amor para aquelas pessoas que estão desanimadas com a vida, que estão tristes, desiludidas. Pensemos que se Deus nos criou e Deus é amor, tudo que existe no universo é amor. Não existe nada além de amor. Nós somos amor. Existe uma centelha divina dentro de nós, pronta para brilhar. Por favor, senhor Paulo, cante para nós. Obrigada. Obrigada, meu querido. Muito obrigada. Desce na face o amor em mim, em uma lágrima pequena. Sinto alguém chorar também no seu silêncio, sem soluçar. Oro a Jesus pedindo que faça ser você mais forte, que tenha toda a fé na vida e saiba que Deus Pai o ama, que faça ser você mais forte, que tenha toda a fé na vida e saiba que Deus Pai o ama. Quanta luz, 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 quanta paz, 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 isso é você, todo esse amor. Quanta luz, 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 quanta paz, 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 isso é você, todo esse amor sem desce na face o amor em mim, em uma lágrima pequena. Sinto alguém chorar também no seu silêncio, sem soluçar. Oro a Jesus pedindo que faça ser você mais forte, que tenha toda a fé na vida e saiba que Deus Pai o ama, que faça ser você mais forte, que tenha toda a fé na vida e saiba que Deus Pai o ama. Quanta luz, 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 quanta paz, 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 isso é você, todo esse amor. Quanta luz, 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 quanta paz, 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 isso é você, todo esse amor sem Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada.
E como a arte é ferramenta de sensibilização, eu vou usar dela mais uma vez e pedir para o meu amigo Moacir fazer uma canção de amor para nós. Quando questionado sobre qual era o mandamento mais importante, Jesus respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, para ilustrar essa passagem do maior mandamento, Moacir. Obrigada, Moacir. Opa, eu que agradeço. Cante para nós. Vejo a estrela, além infinito, de luz radiante. Vejo o deserto de areia, em cada grãozinho, brilhando ao sol. Vejo o sorriso aberto daquela criança sorrindo na rua. Ouço o canto das aves voando ao vento no bosque das flores. Ouço o cantar dos planetas, elétrons, cometas do cosmos sem fim. Tudo foi feito por Deus, nosso Pai Criador, inteligência suprema, infinito de amor. Tudo foi feito por Deus, nosso Pai infinito
Obrigada, querido. Muito obrigada. E para encerrar essa palestra desta noite, eu quero agradecer mais uma vez à casa. Pedir que a presidente da casa, dona Cíntia, por favor, suba aqui, por favor. Enquanto ela sobe, eu quero agradecer e dizer que eu estou muito emocionada. Muito emocionada. Que alegria este momento com vocês. De troca de energia, de beleza. Então, a dona Cíntia, por favor, ela vai fazer as palavras finais dessa palestra e assim eu deixo o meu abraço a todos. Obrigada. Mais uma vez, querida. Obrigada, dona Ivone. Arco-íris em minha alma, céu azul e esperança, novidade preciosa, uma vida em abundância, um olhar, um amigo, um abraço, um abrigo, criador, criatura, o remédio, a cura é a fonte viva em mim, água pura.
Alô, som. Muito bem, pessoal. Quero aqui, em nome de todo esse grupo, somos mais de 170 trabalhadores da arte espírita neste projeto, neste musical. Queremos agradecer profundamente a abertura da Federação Espírita do Estado de Goiás por nos dar esse espaço para que possamos, através da arte, levar a mensagem de Cristo, do nosso querido Espiritismo. Eu quero fazer uma prece final, agradecendo a todos os integrantes, principalmente o pessoal da parte técnica, que agora na emoção é difícil de lembrar os nomes de todos, mas sintam abraçados, queridos. Muito obrigado por todo o carinho de vocês, todo o amor de vocês, viu? São especiais. É muita emoção, então quero agradecer a todos os envolvidos. Não tem um nome aqui, somos um só, tá? O nome maior é o Cristo, e também, obviamente, Allan Kardec. Queremos muito agradecer a oportunidade de servir, só isso, somos ninguém, apenas servidores do Pai. Então se sintam todos, cada um dos trabalhos mais pequenos, né? Não existe, na verdade, o maior ou o menor aqui, eu falo isso para todo mundo. Todo trabalho é um grande trabalho. Então, gostaria que agora fechássemos nossos olhos para fazermos o encerramento final. Vamos unir nossos corações, nossas mãos nesse momento. Mestre amado Jesus, de amor, Mestre de amor, só agradecer, mais nada, só agradecer em ser um nada, um grãozinho,
apenas um grãozinho a trabalhar na sua seara. Esta seara de amor, esta seara de luz, onde o perdão, onde a mão se estende a todos, a todos. Obrigado, mestre, muito obrigado. Que a arte possa ser o instrumento da nossa transformação interior. E com essa luz dividir a luz, dividir o amor, dividir todo o amor e o bem, se fazer presente em toda a terra, em cada cantinho onde houver a dor, em cada lugar onde houver desespero, fome, depressão. Que a vida surja, com toda a sua força, a sua alegria. Muito obrigado, Pai de amor, Mestre Jesus, querido amigo. Que possamos levar toda essa energia que está nesse instante em nossos corações a todos os necessitados, a todas as pessoas dessa terra, a todos aqueles que estão bem próximos de nós e que às vezes precisam de apenas de um olhar de atenção e de carinho. Que assim seja. Thank you.